Sei. Olha os meus filhos. Do Neida, estamos no meio da selva. Mentira, não é nada selva, eu tô no meio do Campo de Jordão. Eu senti a vibe dessa aula muito conectada com a nossa essência, com a nossa natureza, com um negócio meio wild. E eu falei, por que não? Eu quero começar com uma pergunta, tá? Vocês já notaram, já se perguntaram como pode civilizações separadas por oceanos que nunca se cruzaram na história, culturas totalmente diferentes que nunca tiveram contato umas com as outras, contarem essencialmente a mesma história? E eu não estou falando só de coincidências, influências culturais. Eu estou falando dos mitos, das representações mitológicas, dessa jornada do herói que parece se repetir ao longo da história. Essas pessoas não tinham contato umas com as outras e, de uma certa forma, desenvolveram um enredo muito parecido na sua versão de contar a história da humanidade. E isso, gente, carrega um significado muito profundo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existe então essa gramática universal para a experiência humana. Se manifesta através das histórias e dos mitos, de uma certa forma parecem desafiar uma explicação lógica de como pode isso acontecer. Só que a resposta para isso nos leva para esse coração, um lugar essencial da nossa psique, que é a forma como ela processa e organiza a nossa realidade. No final do capítulo 2 do livro Mapas do Significado, sim, gente, chegamos ao final desse capítulo 2 eterno. Ele traz alguns elementos fundamentais que constituem esses mitos que se repetem na nossa história. Nós temos então o desconhecido, o conhecido e o conhecedor. Vamos retomar isso aqui para fixar na nossa cabeça? O desconhecido está representando tudo aquilo que ainda não foi explorado, explicado, compreendido por nós. É um território o qual a gente ainda não dominou e que desafia essa nossa compreensão. E isso vai desde um evento específico esquisito que aconteceu no trabalho até partes de nós mesmos. E psicologicamente, esse desconhecido ele carrega uma força ambivalente. Ele promete ao mesmo tempo crescimento, descoberta e revelação, mas também causa ameaça, bagunça. A dissolução de tudo que a gente considera como sendo seguro na nossa vida. Já o território conhecido é aquilo que já foi explorado e compreendido por nós, está de fato no nosso domínio. São nossos hábitos, nossas certezas, as nossas crenças, nossos padrões comportamentais. É o mundo que a gente conhece e, portanto, a gente sabe como agir sobre ele. A gente consegue prever o que as nossas ações têm de consequência. Mas o conhecido também carrega uma força de ambivalência. Ele oferece sim segurança, proteção, previsibilidade, mas também pode se tornar uma prisão e um sinônimo de estagnação. E por fim nós temos o conhecedor ou o descobridor, que nesse caso somos nós. O conhecedor é representado por esse processo consciente de desbravamento, que vai navegando por esses dois domínios. Nós carregamos essa possibilidade de explorar, de tornar o desconhecido conhecido, de dominar aquilo que uma vez foi totalmente fora do nosso conhecimento. Só que ele também é ambivalente, porque esse descobridor ou conhecedor, ele pode ser tanto o herói da própria narrativa, então que de fato não tem medo de encarar o desconhecido, ou o covarde, que foge dessas oportunidades, que paralisa diante do medo. Então tudo depende da nossa forma, da forma que a gente escolhe se relacionar com essas possibilidades. Outra forma de a gente observar essa ambivalência do conhecedor é que ele pode ser tanto o criador quanto o destruidor. E tudo isso depende das nossas crenças, daquilo que a gente permite se manifestar através dos nossos comportamentos. Então, se nós temos um padrão que está pautado na fuga, na evitação, provavelmente nós habitaremos a característica do destruidor. Então, pessoas que têm comportamentos que são disfuncionais em relação aos seus valores e aquilo que quer para a vida. E aí a gente tem o extremo oposto, né? Quem é a pessoa que constrói, a pessoa que acolhe esse universo desconhecido e que faz dele a sua melhor versão. Agora a gente entra numa parte muito fascinante, presta atenção. A nossa mente tem algumas formas de categorizar, de descobrir o mundo, de avaliar a nossa realidade. Ela vai fazer isso através dos nossos modelos cognitivos e dos arquétipos mitológicos. Então a gente tem dois sistemas acontecendo ao mesmo tempo.
Quando a gente fala dos modelos cognitivos, a gente está falando de uma coisa que acontece de uma forma mais automática, no sentido de ser quase inconsciente, assim. É uma forma meio natural de categorização. Por exemplo, você vê uma cadeira. Você não precisa analisar conscientemente uma cadeira para hoje você saber que você pode sentar nela. Então a gente tem diversos formatos de cadeira, vários designs, várias cores de cadeira. Então essa categorização ela é fluida, né? A gente consegue utilizar ela em vários tipos de elementos. Mas o ponto é, a gente consegue reconhecer qual é a funcionalidade daquilo. Então o nosso cérebro toma uma decisão sobre o que é aquilo baseado nos padrões pré-estabelecidos, nas experiências que a gente já teve. Aí a gente entra nos arquétipos mitológicos. O texto aqui, gente, faz uma conexão muito profunda e é bem bonito isso, tá? Quando a gente utiliza esses arquétipos para fazer a categorização da nossa experiência, é porque isso está sendo feito dentro de nós de uma forma extremamente profunda. Enquanto os modelos cognitivos estão nos ajudando a codificar, a categorizar elementos que estão no nível mais superficial da nossa vida, objetos ou até situações mais cotidianas, os arquétipos organizam aquilo que mexe no nosso emocional. Situações profundamente existenciais, sabe? Mas que também são aspectos universais da condição humana. Quando a gente experiencia situações novas nas nossas vidas, que desafiam esse nosso entendimento e principalmente a nossa saúde emocional, o significado que isso tem para a nossa psique, ela automaticamente recorre a esses arquétipos para dar sentido a essa experiência. Então, enquanto um está falando no reconhecimento de uma cadeira, o outro está falando de uma crise existencial, por exemplo. O processo é o mesmo, mas o nível de complexidade do tema é completamente diferente. Aí aparece um cara maravilhoso chamado Carl Jung, que vocês já devem conhecer. Se não conhecem, pelo amor de Deus, vão pesquisar a história e as teorias desse homem. Ele simplesmente chega com o pé na porta e fala o seguinte: eu já entendi tudo, eu já entendi o porquê que a gente tem esse. Aí ele vem com o nome: inconsciente coletivo. Basicamente, ele dizia que esse inconsciente coletivo é uma camada da mente humana que contém experiências e padrões herdados da humanidade. É uma espécie de reservatório ali que vem no nosso corpo. E aí vão influenciar nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, meio que tá na nossa genética. Eu acho que eu vi um bicho ali, tudo bom. Beleza, para a época, essa teoria foi bizarra, foi maravilhosa, foi fascinante. Só como tudo nesse mundo precisa evoluir, inclusive a ciência da psicologia. Aí vem JP e fala o seguinte: segura nessa cadeira aí, irmã. Em vez de postular o inconsciente coletivo como uma memória herdada, porque isso seria biologicamente impossível, ele sugere que o que a gente herdou, na verdade, são capacidades de categorização, formas universais de organizar as experiências. E isso emerge naturalmente da estrutura do nosso cérebro. E como nós temos uma estrutura muito parecida, né? A gente desenvolve da mesma forma, é aí que está essa parada de por que que os mitos se repetem, a estrutura, os elementos fundamentais em civilizações que nunca se conheceram. Então, o inconsciente coletivo e o fundamento desses arquétipos, eles não são conteúdos específicos dentro de nós, mas são padrões de organização experiencial. Isso reflete de um jeito na nossa saúde emocional, gente. Vamos falar sobre isso. Isso significa, gente, que as histórias e os mitos, eles não são só curiosidades históricas. Eles são mapas ativos da nossa própria estrutura psicológica. Quando a gente entende como esses padrões operam, nós ganhamos insights poderosíssimos sobre os nossos processos. E esses arquétipos, eles não existem dentro de nós de uma forma isolada. Eles dependem dessa nossa dança de descoberta, de lidar com o desconhecido e com o conhecido. Isso porque quando o conhecido se torna muito dominante na nossa vida, a gente cria rigidez, estagnação. A vida perde a vitalidade, sabe? A criatividade, principalmente. É o estado em que a gente sabe exatamente como cada dia vai acontecer, mas a gente perde o nosso senso de conhecimento, de crescimento e desenvolvimento. Em contrapartida, quando o desconhecido se torna dominante, a gente cria caos e fragmentação.
E psicologicamente isso vai se manifestar como ansiedade, como a perda da nossa identidade, um colapso na nossa construção do sentido. E aí entra o papel do conhecedor, você no caso. E você como consciência individual, como dono do seu processo. Só você está experienciando isso. Por mais que exista essa comunicação na forma que a gente processa as coisas e as categoriza. Você precisa manter essa dança em equilíbrio. O nosso transitar por esses domínios, ele precisa ser dinâmico. Isso significa abraçar as novidades que aparecem na nossa vida sem perder a nossa estabilidade interior. Questionar as estruturas da nossa realidade sem destruir o que sustenta a nossa vida. E aí vem uma segunda pergunta para vocês. O que vocês fazem quando a vida de vocês desmorona? Quando um relacionamento termina inesperadamente, quando a gente perde um emprego, quando a gente recebe um diagnóstico difícil, quando a gente se sente completamente perdidos sobre qual direção a gente deve tomar. A maioria de nós cai em duas opções: ou a gente nega, ou a gente entra em pânico. Mas existe uma terceira via que está conectada com toda a nossa humanidade, uma sabedoria que existe há milênios. Quando a gente se encontra numa caverna escura, fria, sem saber o que está na nossa frente e ainda por cima começa a ouvir um rugido no final dessa escuridão, esse sentimento, essa mistura de medo com desespero e desesperança também carrega um outro ingrediente, talvez ainda muito escondido da nossa consciência, que é o potencial infinito. O que JP chama do caos primordial está sendo representado nos mitos como o dragão. Para tudo que você está fazendo e presta atenção agora. O dragão não é o seu inimigo. O dragão é simultaneamente aquilo que pode te destruir, mas também talvez seja a única possibilidade que você tenha de se transformar. Enfrentar o caos é a força criativa mais poderosa do nosso universo humano. Pensem em todas as travessias que vocês já fizeram na vida de vocês. Desde a infância, a adolescência, um luto, uma perda de sentido muito profunda. Tudo isso tem a capacidade de nos ensinar sobre a forma que a gente ama e a nossa resiliência. Não importa o tema, cada um de vocês está vivendo a sua jornada heróica do conhecedor. A pergunta central é: como vocês estão lidando com o dragão? Vocês estão evitando a sua presença, ignorando o seu rugido, ou estão se preparando para enfrentá-lo e permitir que ele faça essa transformação dentro de vocês? Aqui vem um conceito fundamental da saúde emocional. A verdadeira segurança vem de abraçar a insegurança de forma consciente. Quando a gente tenta eliminar todo o risco, toda a incerteza da nossa vida, a gente não está criando segurança, a gente está criando uma versão nossa que é extremamente frágil. A ideia é que a gente construa uma versão de nós que é capaz de experienciar a ventania. A gente vai se curvar diante dela, mas a gente nunca vai quebrar. Para pensar aqui comigo agora. O que o dragão protege? O que o dragão está escondendo de uma certa forma? Normalmente, nas histórias, é um grande tesouro. E na nossa experiência humana, ele representa tudo o que a gente precisa para o nosso crescimento. Qual é a sua grande dificuldade? Do que você tem mais medo na sua vida? Eu não estou falando para você buscar isso ativamente, sabe por quê? Porque isso já vai te encontrar. Isso provavelmente te encontra todos os dias da sua vida. Mas é a forma que você encara, a escolha que você tem diante desse dragão. Se existe dentro de nós uma estrutura padronizada de categorização, de representação das experiências da nossa vida, é porque dentro de nós existe um chamado que nos afasta da vida pequena e superficial. E a escolha do que fazer diante disso, como sempre, é toda sua. Se você está assistindo esse vídeo do app, você tem aqui um material de apoio para essa aula, com alguns questionamentos e alguns níveis de dragão que eu acho que são bem importantes da gente estabelecer na nossa vida para começar a desenvolver esse caminho de lidar com eles. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui com os meus bichos, com os meus negócios e vejo vocês na nossa próxima conversa. Beijos!